Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o Azeviste, começando para você na sua TV Câmara de Salvador. E hoje a gente vai trazer uma história impecável e que com certeza você vai gostar muito de conhecer um pouco mais. Sabe sobre quem? Não vou dizer nada agora, não. É um homem que se destaca no cenário artístico por seu vozeirão inconfundível, sorriso aberto e por nunca ter separado música e militância. Esse é Lázaro Jerônimo Ferreira, que já soma mais de 40 anos de carreira como cantor e compositor. Foi cantor, inclusive, do bloco Ileaê, de 78 a 80, e saiu para a carreira solo em 1981, e é um dos precursores do samba reggae no país. Tem músicas gravadas por vários artistas e lançou em 1986 o seu primeiro grande sucesso, A Alegria da Cidade, e um emblemático disco em 1988 chamado Atrás do Pôr do Sol, que significa o orgulho negro. Já fez show de abertura de artistas como Jimmy Cliff e foi um dos primeiros cantores a puxar um bloco sem cordas no Carnaval de Salvador. Já se aventurou na política, sendo candidato a deputado federal, mas não conseguiu se eleger. Sobre a própria carreira, afirma que é triste ver que se vive em um lugar rico culturalmente, mas sem reconhecimento. Para conhecer mais de sua vida, carreira e da nossa negritude, hoje eu converso com esse ícone da música da Bahia. Mas não vou falar nada, não vou apresentar não, viu? Nem se empolgue. Vou pedir para ele cantar um pouquinho para ver se você aí em casa reconhece essa voz. A minha pele de ébano é a minha alma nua, espalhando a luz do sol, espelhando a luz da lua. Tem a plumagem da noite e a liberdade da rua. Minha pele é linguagem e a leitura é toda sua. Será que você não viu, nem entendeu meu toque? No coração da América eu sou o jazz, eu sou o rock, eu sou parte de você, mesmo que você me negue, na beleza do afoxê ou no balanço do reggae. Eu sou o sol da Jamaica, eu sou a cor da Bahia, eu sou você e você não sabia. Liberdade, Curuzu, Harlem, Palmares, Soweto, falei, Soweto. Nosso céu é todo blue e o mundo é um grande gueto, apesar de tanto não tanta dor que nos invade. Somos nós, a alegria da cidade, apesar de tanto não tanta marginalidade. Somos nós, a alegria da cidade, apesar de tanto não. Somos nós, a alegria, a cabeça da cidade, oh yeah, now. Se liga aí, hein? Ave Maria! Não tem jeito melhor de começar. Como é que tá você lá no Matumbi? E aí? Tudo jóia, graças a Deus, tudo bacana. Feliz de estar aqui com você, batendo esse papo em grande estilo. Uma maravilha ter você aqui com a gente, viu? Eu quero que você comece se apresentando. Não como cantor, que isso aí muita gente pesquisa na internet, muita gente já futuca a sua vida há muito tempo, mas eu quero que você fale sobre Lázaro Jerônimo Ferreira, que foi como eu te apresentei. Quem é este homem? Onde ele nasceu? Como é que foi sua infância? O que é que você mais se recorda desse período? Bom, eu sou o Lázaro Jerônimo Ferreira, filho de Dona Minervina Paixão Ferreira e seu Florentino Ferreira. Nascido na Garibaldi, antigamente era Baixa do Gantuá, hoje é Garibaldi, em 1957, e curtindo música através da minha mãe, porque ela sempre gostou de música, tinha uma frustração de não ter aprendido a tocar saxofone, mas tocava no prato, cantava muito samba, e eu lembro com 12 anos tocando, acompanhando ela. Então eu acho que a minha música vem da minha mãe. Depois fomos morar num vilarejo da Chesf, chamado Cotegipe, onde meu pai trabalhava. Ficamos lá durante muito tempo. Depois eu vim, antes meu pai comprou o velho apartamento do BNH lá no Politeama. Eu vim morar no Politeama. 3 anos depois meus pais vieram. E daí a gente continuou a nossa história e ficamos lá até a partida de meu pai e minha mãe
por um. Uhum. Você falou um pouco dessa sua vivência, né? Que sua mãe lhe levava muito para as rodas de samba lá da federação, que eu curiei sua história, eu sei que era lá na federação, e que você também vivia essa experiência de tocar o atabaque, você muito pequeno. Isso. Você acha que, além de te aproximar da música, essa vivência toda também te aproximou da sua ancestralidade, enfim, da sua religiosidade? Da minha religiosidade, sim, com uma certa inocência. Sim. Porque eu lembro que eu morava na casa da minha avó, que era na Baixa do Gantuá, onde hoje é o Largo da Garibaldi. Eu via dois sons na minha infância, que era o som do ensaio da juventude do Garcia, lá no Garcia, e o som dos atabaques do candomblé de Mãe Menininha. E eu lembro que sempre minha tia me chamava a atenção, dizendo assim, esse é o som do atabaque do candomblé de Mãe Menininha que está batendo. Ou seja, inconscientemente ou inocentemente, a minha ligação ancestral já estava se encaminhando através do som que se fazia efeito para os orixás. Uhum. Obviamente, quando eu me debruço sobre o atabaque para acompanhar minha mãe, tem não só esse incentivo levado pela ancestralidade, mas também como instrumentos que eram acessíveis à comunidade pobre e negra, que era atabaque, pandeiro, cuíca, tamborim, surdo, essas coisas dos instrumentos mais percussivos que se remete à África. Então, assim, o tempo todo a ancestralidade estava dizendo assim, se o caminho que acham que tem que seguir a porta, que chamam de porta da frente, você vai entrar pela a nossa porta da frente, que é o que vai chegar em grande estilo. E foi o que eu cheguei, através dos atabaques, através dos instrumentos de percussão, que chegou e me levou para hoje eu cantar e arranhar um pouco o violão do meu jeito, fazendo ainda percussão no meu violão, mas me trazendo para um patamar da música onde eu consigo me expressar de forma muito tranquila e direta. Maravilha. Agora, fale um pouquinho, Lázaro, eu nunca vi particularmente você falar sobre essa sua relação direta com o candomblé, né? Como é que você, enfim, se você é iniciado, se você se introduziu diretamente na religião, se você continua simplesmente como um visitante, simpatizante, como é que você convive com a sua religiosidade? Engraçado isso, né? Porque eu lembro, quando criança, indo 2 ou 3 vezes com minha mãe e minha tia, observar o candomblé de Mãe Menininha. Sim. Inclusive, minha mãe falava que Mãe Menininha, Dona Creuza, foram quase que criados juntos ali naquele ambiente. E eu nunca vi a minha mãe nem a minha família fazer parte de dentro do candomblé, sempre como observadoras. Certo. E eu lembro que tinha uma frase de minha tia e de minha avó que era muito pertinente, que me chamava muito a atenção. Ela falava assim, olha, candomblé é coisa séria. Quem está fora não entra, quem está dentro não sai. E isso me chamou sempre, me deixou sempre uma interrogação. E eu perguntava à minha mãe, por que minha avó falava isso? Por que minha tia falava isso? Ela dizia, porque é coisa muito séria. Não é uma coisa para brincadeira. Às vezes as pessoas vão só por curiosidade e acaba se atrapalhando ou atrapalhando a própria vida. Então, é uma coisa que eu digo a você, observe, vá, se tiver a necessidade de ir. E como meus pais eram muito católicos, eu nunca, nunca fui induzido, apesar de jovem, ter participado de grupo folclórico, onde todos os meus amigos eram ligados a um terreiro de candomblé, e aonde tocavam as músicas dos terreiros de candomblé, e eu fui aprendendo muito, mas aprendi com a própria vida a respeitar essa matriz africana como o meu mote de vida. Ou seja, por incrível que pareça, minha mãe ligada à Igreja Católica, mas ela estava sempre se referendando às energias orixás. Sim. Então, que Oxalá, tanto que o meu nome é Lázaro, e ela contava uma história que quando eu nasci, a parteira que me pegou, agradeceu a ela por ter colocado meu nome Lázaro, e ela era de Obaluayê. Então, assim, tem uma ligação ancestral
E que eu reflito até nos dias de hoje e lembro que uma frase que ela me falou que é muito interessante. Ela falou assim, tem gente que precisa ir para dentro do candomblé para se fazer. Tem gente que já nasce feita. Eu me enquadro nesse lugar de gente que já nasce feita, exatamente por esse movimento que ela me contava, da minha nascência com a pessoa que me aparou e que me levantou e deu um grito, sabe, saudou o orixá. Então, assim, eu acho que tudo certo. Eu não preciso estar para ser. Eu só preciso ter a consciência do respeito à minha ancestralidade e continuar conduzindo minha vida de forma muito firme, sempre, sabe, induzido, tendo meu mote, tendo meu norte, conduzido pela minha ancestralidade. E isso, para mim, é tudo. Achei. Achei. Olha, você tem uma história que você passou a morar sozinho aos 13 anos, foi isso? Conte um pouquinho pra gente como é que foi esse período até você chegar, se aproximar do Ilhaí. Imagine você que com 10, 12 anos eu estava tocando tabaco com minha mãe na Garibaldi. Sim. Mas tinha uma coisa da gente sempre voltar para Cotegipe, que era o vilarejo onde meu pai trabalhava, onde nós morávamos. E eu lembro que todas as vezes que a gente tinha que voltar, os meus primos, por morarem aqui no centro, alugavam a minha cabeça. Tipo, vai voltar para o interior, vai voltar para o mato. E eu ficava pé da vida com isso, né? Porque eu achava que eu fazia parte daqui. E quando eles me tiravam essa onda comigo, alugavam a minha cabeça, eu falava, pô, que sacanagem meus primos, velho. Eu tô todo final de semana aqui e estão dizendo que eu vou voltar pro mato. Bom, nessa ida de ficar lá em Cotegipe, que meu pai veio e comprou esse apartamento ali no Politeama, que era tido como um bairro de classe média, só que o Miocão, onde meu pai comprou, já era quase descendo para o Vale dos Barris, e aonde era uma espécie de charco ali no fundo, e onde morava sempre, nesses lugares, onde morava uma comunidade mais paupérrima. Sim. E aí, quando o apartamento ficou pronto, eu falei, meu pai, você me permite ficar lá no apartamento? Ele falou, mas sozinho? Eu disse, tudo certo, sem problema algum. Os ensinamentos de minha mãe para me manter na vida foi tudo. Então eu vinha, fazia meu arroz, meu feijão, meu bife, esperava minha mãe chegar com toda a comida pronta, me conduzia legal, porque eu estudava também aqui. Então eu estudava no Batista, depois eu fui estudar no Servidor Público, depois eu fui para o ICEA. Então, assim, para mim era tudo dentro do contexto. E aí tinha uma possibilidade maior de eu conviver no ambiente da música. No Politeama tinha uma escola de samba chamada Escola de Samba do Politeama. No Garcia tinha a Juventude do Garcia, que eu ouvi o som na minha infância. Então, tudo isso era atrativo para que eu ficasse atento a essas sonoridades. E quando eu estava aqui, obviamente, cruzei com amigos que estavam ligados à música, estavam ligados ao samba, e que me levou para esses lugares e eu me sentia altamente realizado. Então, assim, para mim foi como se, tipo, sair do casulo para dizer assim, ó, caia na vida. E cair na vida significa cair nesse mundo da música, observando. Tanto que a minha atitude inicial era tocar percussão. Uhum. Eu fui percussionista durante muito tempo. Depois é que eu me descobri cantando. E parei de ser percussionista quando também, junto a essa minha ansiedade de descoberta dos instrumentos de percussão, eu fui descobrindo também o mundo da questão social e racial. Que aí o questionamento que eu fazia lá no interior, o porquê de que eu tinha que ter o maior cuidado, quando minha mãe falava assim, ó, cuidado, que seu pai é chefe aqui no coisa e você não pode pisar na bola. E eu era provocado a todo momento, sempre tinha uma interrogação, o porquê disso, o porquê daquilo. Aqui eu pude desenvolver e entender que a gente vivia numa cidade de 80% de população negra, mas que o racismo comia no centro, até porque eu lembrava de lá e lembrava daqui. Lá os apelidos, os que chamam hoje de bullying, mas os apelidos eram cruéis. Então sempre tinha uma coisa assim pejorativa. E cá
tinha uma coisa também que funcionava nessa mesma linha, mas de uma forma talvez mais soft, porque você estava no grande centro. Eu lembro que eu sempre no prédio onde eu morei, eu ficava eu mais 2 amigos negros, Finado Carioca e Bertinho, que era um jogador de futebol. E as pessoas... E aí é que eu vim entender isso depois. As pessoas, por eu ser o preto retinto, as pessoas vinham a mim perguntar informação sobre o prédio. E meus amigos davam risada, dizendo assim, é porque você é o mais preto. E eu ficava com aquele negócio, por que o mais preto? E por que isso, por que aquilo? E claro, quando você tem essa série de questionamentos na tua cabeça, tende a você aguçar mais a sua percepção e entender. E isso, para mim, foi uma coisa que comungou, assim, tipo, o crescimento musical, o crescimento intelectual no sentido da observação do mundo em que eu vivo, o porquê da rejeição, as respostas que eu não tinha lá no interior, mas tendo aqui. E isso fez com que eu começasse a me interessar muito mais pela questão social e racial e que me levasse a desembocar no Ilhéaê. Porque eu me lembro quando o Ilhéaê surgiu, eu vi o Ilhéaê o primeiro ano na avenida e me chamou a atenção a guarnição da polícia de choque acompanhando. Eu ficava assim, dizia assim, só estão acompanhando porque é um grupo de negros dançando, fazendo a festa no carnaval. E tinha um amigo meu que faleceu, o Nolasco, que ele sabia dessa minha preocupação, e a primeira coisa que ele falou assim, Lazo, você sabe que tem um bloco na Liberdade que só sai negrão? Eu digo, eu tô sabendo. Rapaz, é sua cara, velho. Eu digo, pode ser, velho. Eu fui lá uma vez levado por Macalé e por Eusébio, dançarino. E eu gostaria muito de ver. E aí, logo depois, eu estava no Bafo do Jegue, recebi um convite de vovô Apolônio, se eu queria participar do Bloco Ilhéaê. Naquele momento, era um momento de afirmação. Até porque, como militante solitário, era uma coisa. Você está numa instituição que defendia a comunidade negra, que batalhava pela autoestima da comunidade negra, era uma oportunidade única. E quando eu tive essa possibilidade, eu me joguei. Então, essa vinda de lá de Cotegipe para cá foi uma espécie de universidade da vida que me deu essa oportunidade de aguçar as minhas percepções. Uhum. Aí você começou lá no Ilê como percussionista? Não. Já foi como cantor? Já no Ilhéaê já era como cantor, por quê? Porque eu tinha um grupo de samba e no grupo de samba eu percebia que nós éramos discriminados. Tinha uma festa, a gente só tocava em aniversários e recepções e a gente observava o seguinte, para os batuqueiros, entrada do fundo, entrada da cozinha. Bebida alcoólica para os batuqueiros, batidas. Os vinhos, cervejas, uísque para as visitas. Comida, naquela época, dobradinha, mocotó, que hoje é uma iguaria sublime, mas naquela época era uma coisa pesada. E as pessoas diziam assim, não. E para os visitantes, estrogonofe, não sei o quê, os petiscos mais que chamavam de sofisticado. E isso me chamava muita atenção. O porquê de ser tratado no momento em que eu estava fazendo a música, no momento em que eu estava indo alegrar a festa, fazer o lado lúdico da festa, eu continuava sendo discriminado. E aí, claro, era um questionamento que vinha o tempo todo na minha cabeça. E aí eu resolvi cantar. Quando eu resolvi cantar, logo nos primeiros anos eu cantei samba. E eu lembro que um amigo meu falou assim, o que você ouve no seu dia a dia? Eu falava, cara, eu tenho um leque muito interessante. Eu ouvia desde os caras de escola de samba, os cantores de escola de samba, tanto daqui de Salvador como do Rio de Janeiro, aos grandes artistas como Simonal, Wilson Simonal, Maestro Erlon Chaves, Gil, e aí ia para o outside, que era Fela Kuti, Torecunda, King Sunny-Adé, Ray Charles e Marvin Gaye, que me chamava muita atenção. E observava que naquele momento a euforia da dança, por conta de James Brown, estava muito forte aqui na Bahia.
e no Brasil, né? Que tinha os baile funk no Rio de Janeiro e em São Paulo. E eu lembro que esse baile funk Rio de Janeiro e São Paulo foi um momento que surge Tony Tornado, com a coisa das danças. Aqui na Bahia, na Liberdade, era um lugar muito pontual dessa coisa das danças, das pessoas que gostavam de dançar. Então, tudo isso foi um acumulado para que eu parasse e dissesse: agora não, agora eu acho até que quem canta samba está num patamar super lindo de absorção da comunidade e do público maravilhoso. Eu parabenizo por essa virada de chave. Mas naquela época quem cantava samba era muito discriminado. E eu falei, cara, eu vou dar de presente a essa comunidade racista, preconceituosa, um outro tipo de música. Eu vou usar a minha voz negra, a minha ancestralidade negra, cantando coisas que eles admiram do lado de fora, que era a coisa do soul. E aí, logo depois, eu começo a conhecer o reggae, que já vem com uma pegada mais revolucionária, questionadora. Eu falei, tá tudo certo, é isso. No samba é isso, até por conta da familiaridade do reggae com o samba. Então, assim, eu comecei a cantar e comecei a observar que as pessoas curtiam o meu canto, mas no Ileaie foi que eu tive a oportunidade de comprovar isso de forma firme e contundente. Por quê? Naquele momento eu estava cantando para minha gente. E naquele momento que eu estava cantando para minha gente, eu estava cantando com algo vindo das minhas vísceras, lá de dentro, e que saía da minha alma de uma forma tão forte e positiva, que eu comecei a observar que as pessoas começavam a chorar e se encantar, fazendo positivo, me olhando. Eu mesmo, te juro por Deus, que eu não acreditava no que estava acontecendo. Eu cantando e eu olhava assim para baixo, as pessoas... E tinha gente que chorava e falava assim, poxa, Massa, eu estou emocionado. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, cara, eu estou entendendo que a minha ferramenta ancestral de ajuda ao meu povo, de ajuda a mim mesmo, de ajuda à minha comunidade, é através do meu canto. Eu só preciso conseguir comungar isso, a voz, a poesia, a emoção, a ancestralidade e a boa música. Foi o que eu fiz. E que bom que continua fazendo grandemente, alegrando e tocando tanta gente. A gente vai para um breve intervalo, mas ainda tem muito assunto para tratar com este homem. Eu quero saber quando foi que ele começou a adotar esse nome, Lazo Matumbi, deixou de ser Lázaro. E tem muito mais coisa para a gente conversar, temos vídeos, ele vai cantar mais para a gente, então não saia daí. O intervalo é rapidinho que a gente já volta conversando com Lazo Matumbi. Olá, tudo bem? Eu sou Clício Santana, sou historiador e sou professor. Estamos aqui no quadro chamado Perfil Azeviche. E hoje vamos trazer um pouco da história de uma personagem importantíssima, de uma mulher negra que foi uma potência ao longo dos anos, especialmente no século XX, para a população negra. Estamos falando de Lélia Gonzalez. Ela nasceu lá na década de 30, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, de uma família imensa de 18 irmãos. Seu pai era um homem negro, trabalhador nas ferrovias de Minas, e sua mãe, uma mulher de traços indígenas, como a própria falava, que era empregada doméstica. No meio de muitos irmãos, um desses se destacou como jogador de futebol e veio no início da década de 40 para a cidade do Rio de Janeiro, atual capital do Brasil naquela época, onde Lélia, com sua irmã, sua mãe e seus irmãos foram morar também. Naquele momento, ali em 1942, o seu pai tinha falecido e sua mãe cuidava de todos. Então Lélia, ali pelos 10 anos de idade, começou a ajudar a mãe como babá. Ela trabalhava na casa de dirigentes de futebol, jogadores que tinham expressão na época, cuidando dos seus filhos. Mas uma coisa muito importante na vida dessa menina mineira foi a educação. Ela nunca deixou de lado o ensino, aprendeu as primeiras letras e começou a aprender, inclusive, no ginásio público do Rio de Janeiro, outros idiomas, que era uma coisa que ela tinha muita facilidade.
fez as primeiras letras, fez o ginásio e depois fez o colegial, como chamava na época, em uma escola muito importante, uma escola pública, né, até hoje existe, chamado Dom Pedro II. Logo em seguida, ali na década de 50, a Lélia ingressa na universidade e vai fazer História e depois Filosofia. Né? Então ela se dedica ao ensino de História, de Geografia, de Filosofia, vira professora universitária em diversas instituições privadas e públicas daquela época, na década de 60 no Rio de Janeiro, e você vai imaginando, né? Uma mulher negra, de uma família pobre, virar professora universitária na década de 60 já era uma coisa muito importante. Só que, se vocês repararem, até o momento, eu não estou falando da Lélia que a gente conhece hoje, da expoente Lélia Gonzalez, a militante do movimento negro, que vai elaborar uma forma de pensar a língua, a cultura negra e o fazer negro. Por quê? A Lélia disse que esse processo educacional, esse mundo educacional, de uma certa forma, fez com que ela fosse embranquecida por esses espaços. Então é só na década de 70, final da década de 70 ali, já chegando a ditadura militar, né, que ela estava casada com um colega de departamento, professor universitário, que acaba morrendo de forma trágica, por uma tragédia que existe. E a Lélia começa a perceber que a demarcação racial era muito importante na vida dela. Já uma mulher adulta, uma mulher viúva, uma professora universitária, e aí ela se dedica integralmente à questão racial. Ela vai participar dos movimentos culturais, ela vai participar da fundação do Movimento Negro Unificado em 1978, um marco na história negra brasileira. Ela vai desenvolver teses, conceitos como pretoguês, que é o nosso falar português, e permeados pelas culturas, pelas expressões oriundas do continente africano, vai se aproximar dos movimentos culturais, dos movimentos religiosos, inclusive o candomblé, né, e o candomblé com a psicanálise, trazendo essa questão para a nossa vivência, vai fundar organizações para cuidado de pessoas negras faveladas, pessoas negras em situação de vulnerabilidade, mulheres negras especialmente, vai trabalhar para mandatos parlamentares já na década de 80, quando o Brasil passa pelo processo de redemocratização. Então, a Lélia Gonzalez, né, tem um autor que fala que ela não nasceu pronta. E eu acho que isso que é o mais interessante, talvez o mais importante falar da Lélia, é que ela se tornou, ela se fez mulher negra. A sua trajetória foi feita a partir dela própria. Ela optou, ela foi atrás, e hoje a gente celebra esse perfil dessa mulher que tem muito mais coisas para a gente falar, mas o espaço é curto, que faleceu em 10 de junho, se eu não me engano, de 1994, mas que deixou um legado para toda a população negra, especialmente meninas e mulheres negras do Brasil e das Américas, como ela gostava muito de falar. Salve Lélia Gonzalez, nossa eterna intelectual negra, aqui no Perfil Azeviche. Pronto, tá vendo? Foi rapidinho, já estamos de volta do nosso intervalo e hoje o Azeviche está mais do que especial com a presença de Lazo Matumbi, cantor, compositor, ativista e que está aqui contando um pouquinho da sua história, um pouquinho dessas vivências dentro da música da Bahia e, claro, internacional, né? Porque este homem é reconhecido por seu talento em todo o mundo, podemos assim dizer. Mas, Lazo, fala um pouquinho como é que você começou a adotar esse nome. Era Lázaro Jerônimo Ferreira e aí passou a ser Lazo Matumbi. Quem ele batizou? Na realidade, esse nome vem de Bebo Santiago, porque o meu nome artístico era Lazinho Diamante Negro. Depois que eu saí do Ilê, Lazinho do Ilê. Aí, quando o Bebo me perguntou, eu falei, cara, o meu nome é Lazinho Diamante Negro. Agora ele chama Lazinho do Ilê. Ele falou, mas isso é doméstico. Eu falei, Pois é. Ele falou, você tem algum apelido? Lazinho, Lazo, Lazão. Porra, Lazo. Lazo com 2 Z's. Falei, tudo certo. Tem a ver. É o meu nome. Só que naquela época, você tinha que ter um nome que acompanhasse, composto. Aí eu falei, mas o que você vai querer colocar ali? Um nome africano. Eu digo, ai meu Deus, lá vem bomba. Qual é? Lazo Matumbi. Falei, Lazo Matumbi. O que significa, irmão? Pedra sagrada. Porra, tudo bem.
Só que naquela época tinha um detalhe, se você questionasse muito, nada acontecia. E eu estava dando um chute inicial, meu primeiro disco. Aí eu falei, vou engolir esse sapo. Engoli, gravei o primeiro disco. No segundo disco eu tirei. Aí eu usava só Lazo. Depois eu fui buscar uma pesquisa, pedi um amigo meu fazer uma pesquisa, e ele descobriu Lazo Matumbi, pedra sagrada, originária do rio Niger, na Nigéria. Pô, é legal. Fui para a numerologia, a numeróloga falou, Matumbi, nome correto, bacana. Anos depois, encontrei um... Gana não. De onde era o cara, meu Deus? Bom, de um país africano, que eu não lembro o nome agora. E ele falou para mim assim, ó, esse nome no meu país é nome de dinastia. Falei, ui, sério? Falou, reis e rainhas. Falei, porra, velho, agora é que eu não tiro. Agora é que eu vou carregar tudo quanto é jeito. E tá aí o Lazo Matumbi. Aliás, esse Matumbi nunca me abandonou. Que por mais que eu dissesse não quero, as pessoas Matumbi, 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 e sempre permaneceu. Tá aí até hoje, graças a Deus. E deixa o Matumbi. Com certeza. Falando um pouco mais sobre esse período, né, depois de gravar e tudo, você passou um tempo morando em São Paulo. E aí você... Eu fui para São Paulo em 82, 83, uma coisa assim. E voltou em 86. Isso, depois das diretas já. Pronto. E aí você chegou aqui e encontrou rolando Nega do Cabelo Duro de Luiz Caldas. Qual foi sua reação? Como é que você se impactou com essa música? E você reagiu aí, criando a Alegria da Cidade. Como é que foi todo esse movimento? Fiquei mal, porque tinha saído daqui e deixado o Ileaê, os blocos afro, no movimento de defesa da comunidade negra muito acirrado. E, de repente, quando eu volto, encontro uma música que desqualifica a mulher negra, que desqualifica a mulher, tocando em todas as rádios. Tinha uma parte do movimento negro que estava batendo de frente. Mas, assim, tinha uma comodidade por parte do todo que me incomodava. E eu falei, não acredito que está acontecendo isso. É como se eu encontrasse Salvador e a comunidade negra em Salvador trabalhando há 40 anos atrás. Isso me incomodou de tal forma que, na viagem que eu fiz para o Rio de Janeiro, eu fui falando com o Jorge Portugal, eu fui desabafando com ele, né? De tal forma que ele falou, ele não falava mais, ele não falava nada, ele só ouvia. E eu tererê, 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 ele... E logo depois que nós voltamos, ele falou, ó, daquele nosso papo, eu digo, que papo? Foi um monólogo, eu só falei. Ele falou, pois é, rolou isso. E me deu a letra de A Liga da Cidade, que foi a que eu declamei, cantei nesse instante. Uma letra que para mim foi um marco naquele momento em que estávamos vivendo um movimento chamado de Axé Music, que começou exatamente com uma música que discriminava e desconstruía todo um trabalho feito pelos blocos afros. Então isso para mim foi muito marcante. Foi como se fosse eu tivesse sido apunhalado em nome da minha comunidade negra, tivesse sido apunhalado nas minhas colocações de dores, sofrimentos, na minha história. Isso me incomodou bastante. E inclusive, houve resistência, né, para que você lançasse essa música. Você teve que passar para Margarete, ela foi alterada. Fala um pouquinho como é que foi isso. Na realidade, quando eu voltei em 86, por conta das diretas já em São Paulo, eu falei, pô, isso está acontecendo no Brasil, cara. Vai resvalar na Bahia, eu quero estar lá. E aí, quando eu cheguei aqui, eu encontrei essa música tocando pra caramba e resolvi gravar um disco em 88, chamado Atrás do Pôr do Sol. Na época eu estava produzindo esse disco com um cara chamado Ricardo Cavalcante, que era o dono da Tacadisco aqui na Praça da Sé. E aí, quando ele começou a ver eu fazendo o arranjo dessa música, ele falou assim, que música medíocre.
que música ridícula essa que Gileno fez? Ele achava que a música era do meu parceiro antigo. E eu tomei um susto quando eu ouvi aquela fala. Eu parei e falei, não estou entendendo, o que você falou? Essa música é ridícula, medíocre. Eu falei, opa. Eu fiquei olhando para ele falou, eu vou aqui no banheiro e volto. Quando ele foi no banheiro, que voltou, ele perguntou para mim, e aí, já fez o arranjo? Eu disse, não. Ele, por quê? Eu digo, porque a música encontrou um racista na frente dela. Ela cumpriu o papel dela. E eu não vou gravar. Porque eu sabia que, além daquilo que eu estava vivendo, ia ter outros entraves lá na frente, se eu continuasse com ele. E, obviamente, depois daquela minha postura, ele vazou. Acho que semanas depois, Margarete me pediu uma música. Eu falei, porra, nega, é essa aí. Se você está na pole position, vai lá e solta o pé. E ela foi e gravou pela Polygram. Quando ela gravou, tiraram aquela parte. Eu sou o sol da Jamaica, eu sou a cor da Bahia. E colocaram, eu sou o som da Bahia. Por quê? Porque a gente tem mania no Brasil de negar o racismo. Então, tudo que tivesse falando sobre esse questionamento, vamos esconder, não vamos tocar não, isso vai virar polêmica. E tirava de tempo. Tanto que quando ela gravou, Jorge Portugal falou para mim assim, e aí, parceiro, o que você acha? Eu disse, relaxe, a música tem vida. E se ela pegar corpo e ganhar asas, deixa ela voar. Não deu outra. Em pleno Axé Music, essa música tocou que só, e foi um grande sucesso na voz de Margarete. E continua sendo, né? Continua. E que bom. Agora, falando um pouco desse cenário, né, desse período, todo esse movimento que aconteceu, você falou de duas situações. Primeiro, as questões relacionadas ao racismo, que o país esconde. A gente gosta de botar debaixo do tapete, dizer que não existe racismo no Brasil, né? Tem todas essas frases prontas, mas a gente sabe que na prática não é bem assim que acontece. Então, eu queria que você falasse sobre suas experiências, sobre suas vivências, não precisam ser todas, obviamente, que o nosso tempo é curto, mas assim, aquelas vivências, para além dessa, que mais te impactaram relacionadas ao racismo, né? Situações que você já vivenciou, se você já foi impedido de se apresentar em algum programa de TV, por exemplo. Enfim, quais as histórias, assim, que mais marcam a sua vida, a sua carreira relacionadas ao racismo? Olha, o racismo no Brasil, nos dias de hoje, ele está mais explícito. Antigamente, ele era o racismo velado, aquele camuflado, onde as pessoas lhe discriminavam, mas não tinham a coragem de dizer, sim, eu estou lhe discriminando porque você é negro. Então, o que eu vivi de racismo foi aquele racismo que você percebe. Você tem que aprofundar para você perceber. E pelo fato do meu canto ser muito mais forte, as pessoas me moldavam com uma coisa linda, maravilhosa, mas ao mesmo tempo fechava as portas. E eu percebia que a atitude de fechar as portas era a atitude de me manter longe do sucesso, longe de me manter do grande público, longe dos holofotes, para que eu não aparecesse. E eu sempre fui muito guerreiro. Eu nunca fui muito de lamentar nem de falar sobre o assunto. Eu encarava. Eu digo, fecha a porta aqui, fecha a porta acolá, eu viro água, eu passo por baixo. Travou esse caminho aqui, travou aqui, eu dou a volta. Agora ninguém vai me parar. Ou seja, ele está aí, existe, mas você tem que ter uma fé interior, uma fé espiritual, uma fé nos anjos de guarda que você carrega, uma fé na sua ancestralidade, em que isso é missão. Eu estou aqui para lutar contra, em pró do meu povo. Então, assim, isso nada me abate. Eu nem falo sobre as mazelas, porque é você dar voz ao opressor. Eu não quero nem saber. Ele que lute. É ele que se acabe. Eu estou aqui, continuo existindo. E continuo resistindo para existir para minha gente e para meu povo. Então está tudo certo.
Tá tudo certo. Esse é o Lazo Matombe, minha gente. Se você não conhecia, tá por fora, viu? Tá conhecendo um pouco mais agora e você vai poder assistir muitas e muitas outras vezes, inclusive no nosso canal no YouTube. Procure lá que você pode assistir de novo, e de novo, e de novo. Mas vamos falar aí desse tanto de gente que já gravou seu trabalho, que você já cantou, que você já se apresentou ao redor do mundo. Cite os nomes de algumas dessas pessoas com quem você já se apresentou, que você já teve a honra de cantar, e também aqueles que você gostaria de ter cantado, que você tem o sonho de cantar ainda junto. Caramba, eu toquei com o Jimmy Cliff, que para mim foi um grande superstar. Gravei no disco do Baiana System. Gravei meu disco com a participação de Gil. Cantei com o Luiz Melodia durante muito tempo e gravei uma música dele. Lued Luna não, cantei com Lued Luna. Gravei no disco de Larissa Luz, Saulo. Cara, fiz tanta participação que hoje eu me dou o luxo de dizer assim, vamos dar um tempo. Não estou a fim de participar de mais nada. Quero continuar meu trabalho. Porque às vezes essas participações, ela vem junto com não essas pessoas que eu citei, mas essas participações vêm junto com o uso e abuso da voz do artista. Pô, o Lazo tem uma voz maravilhosa, vamos chamar ele para cantar. Sim, e o depois disso? Eu nunca tive na minha história ninguém que fizesse isso. Venha, o tempo todo, pô, que bacana, que legal, que massa. Mantenha ele lá. Eu tive que carregar a carreira, 43 anos nas costas. Então chega um momento também que se diz assim, eu acredito em mim, eu ponho fé naquilo que eu carrego, eu tenho fé naquilo que eu tenho para me levar além, então tá tudo certo. Valeu, galera, vamos estar juntos na estrada, tocando bola, cantando, trocando, mas trocando. A vida é uma pista de mão e contramão, idas e vindas. Não pode ser só de uma mão. Então, hoje eu estou na fase mais tipo... E aí, Lazo, você quer participar? Disse, Deixa eu quieto. Deixa eu cumprir minha missão em grande estilo. É que quando você vai ficando maduro, você vai ficando mais... Você vai aguçando o seu filtro. O seu filtro vai afunilando e não deixa passar tudo. Antigamente era, venha Lazo, eu vou. Aí chega um momento e fala assim, sim, isso dá em quê? Isso resulta em quê? E eu acho que é todo mundo, todos nós seres humanos, chega um momento que a gente tem que filtrar, chega uma idade, chega um momento da nossa vida que a gente diz assim, basta. Da agora em diante, só passa filé. E olhe lá. Adoro! Agora, falando um pouco aí do Carnaval de Salvador, né? Você foi um dos precursores dessa coisa de tocar em bloco sem cordas. E a gente vê hoje um carnaval totalmente diferente, né? Com a predominância aí dos camarotes, poucos blocos nas ruas, os blocos afro cada vez mais reduzidos, com horários e com tudo isso. Eu queria que você fizesse uma análise e falasse pra gente como é que você vê atualmente o carnaval aqui de Salvador. O carnaval de Salvador é complicado, porque é um carnaval que não tem uma discussão sobre fazer o carnaval para o povo. Se mudou um pouco a história. A estrela do carnaval não é mais o bloco, não é mais os foliões, é o artista, o patrocinador. Sabe, mudou toda a conotação. Quando eu montei um bloco sem corda, é porque eu achava que as cordas apartavam. E apartavam principalmente a nossa gente. E eu falei, eu não vou continuar ou contribuir com isso. Eu quero fazer um carnaval diferente. Sinto muita falta da unidade dos blocos afros. Eu acho que o que nós,
começamos lá atrás, tinha que ter uma unidade de pensamento tão forte e revolucionário que não tínhamos que nos dividir. Tínhamos que estar forte para qualquer governante que chegasse, pensasse 2 vezes antes de falar, mas que nos chamassem para conversar, para dialogar. Por quê? Cada bloco desse tem a ver com uma comunidade, tem a ver com uma história que está sendo construída naquela comunidade e precisaria de ser convocado para um diálogo. O que eu vejo, na realidade, é um carnaval onde a classe média alta e a elite tomou conta. Não existe uma preocupação cultural. Hoje, na realidade, os artistas são todos criados no carnaval. É tão contraditório isso que os espaços de show diminuíram. Hoje, se você contabilizar, tem pouquíssimos teatros na cidade. Isso é prova de que a música, a arte na Bahia, não tem a ver com a cultura, tem a ver com entretenimento. Eu quero ganhar o dinheiro imediato, eu quero me dar de bem e dance. Então, assim, eu acho que é preciso que nós, artistas, sociedade civil, comunidade negra, acordemos para que a gente possa lutar por aquilo que a gente acha que é legal. Enquanto a gente se acomodar, vai ter sempre um opressor, um escravista de plantão, jogando duro. A gente é que tem que se tocar. Então, enquanto o carnaval estiver aí e a gente estiver achando tudo isso que está aí bacana, não vai mudar. Eles vão se dar de bem. Essa semana eu estava olhando uma reportagem sobre empregada doméstica. Eu sempre bati de frente que eu sempre achei a empregada doméstica uma continuidade do escravismo. E aí, ontem estava tendo no programa de televisão uma comparação da empregada doméstica na Alemanha e a empregada doméstica aqui. A diferença de tratamento. Em compensação, teve um fato que uma empregada doméstica foi usada e abusada desde os 7 anos e a própria Justiça Trabalhista não deu ganho de causa para essa empregada doméstica, dizendo ela ser da família. Ou seja, olha o que a gente está vivendo em 2023. A gente está vivendo a mesma coisa que se vivia antes, de forma declarada e batido carimbo. Ou a gente acorda para mudar, virar a chave, porque a gente já entendeu que nos deixaram sem escolas, sem saúde, para nos manter fragilizados. Hoje a gente já entende isso. Não é mais um discurso de grupinhos e de poucos quilombos. A gente já entende isso. O que a gente tem que fazer? Sair do lugar, se mexer, sabe? Ir à luta, se organizar, se aquilombar para a gente mudar. Ou a gente faz isso, ou a gente vai continuar no lamento. Observe que o Brasil todo se manifestou, fez aquele movimento todo, a morte de George Floyd. Quantos George Floyd são mortos aqui, com o pé no pescoço? Quantos e quantos? E a gente vê e normatiza isso. Aí eu pergunto, até quando? Quer dizer que a gente vai ser obrigado a, individualmente, cada um fazer seu papel? O carnaval é isso, é a síntese do que acontece no ano inteiro e que a gente leva para o carnaval na bebedeira, na folia e acha tudo normal. Você acha normal? Você já viu os cordeiros? Mãe de família, pai de família, idosos, segurando aquela corda para ganhar aquela porcaria. E a gente acha o quê? Ah, se não é comigo, é com o outro, tá tudo certo? Pelo amor de Deus, acorda. Alô? Você falou aí sobre sair do lugar.
né, se mexer, sair da inércia. Você tentou mudar um pouco esse cenário, se jogou na política, se candidatou a deputado federal, não conseguiu se eleger. Por que você acredita que isso aconteceu? Porque nosso povo realmente não se atenta a essas discussões político-raciais? Pronto. Você entendeu tudo. Não atenta, não valoriza, continua achando que quem vai ajudar é o opressor. O que ele tem? A fala, o desejo. O opressor tem a grana, tem o poder. Então, eu fico na minha. Enquanto isso existir, a gente vai tomar só ferro. Me perguntaram se eu quero ir de novo. Na música eu sou feliz. Sabe por quê? Eu sou verdade. Transparência. Carinho, amor, troca. Na política eu não vi isso. Eu vi muito caô. E ó, só... Flazinho, never. Pronto, falando um pouco da Comenda Abdias Nascimento que você recebeu lá no Senado Federal, já tem um tempo, mas eu queria que você falasse que na ocasião você cantou justamente a música 14 de Maio, que é uma das suas icônicas, né? Que tem uma letra maravilhosa, que a gente inclusive vai encerrar o programa com ela, não se desespere, mas eu queria que você falasse desse lado político. Por que você decidiu cantar essa música naquele momento no Congresso? Primeiro porque eu estava recebendo a comenda de um cara que tem uma representatividade muito grande para a nossa comunidade. Segundo, que naquele lugar, naquela casa, onde representa o poder e decisão da vida dos brasileiros, eu não estava ali só. Eu estava ali com a representatividade muito grande atrás de mim. E pessoas, e uma representatividade tão grande que a minha responsabilidade era muito maior. Então eu tinha que trazer um discurso, que era o discurso do todo. E esse discurso do todo foi eu cantando 14 de Maio, que era a voz negro-indígena do Brasil sofrido, discriminado, chamando a atenção de que a gente se acha um grande país, mas que a gente só vai ter uma grande nação quando a gente tiver respeito, justiça, igualdade e, principalmente, olhar o outro respeitando as diferenças. Enquanto a gente não souber respeitar as diferenças, como dizia Bob Marley, vai haver guerra. É isso aí, é com esse recado que a gente vai terminar as revistas de hoje. Eu quero agradecer a você pela sua audiência. Não se preocupe, não se desespere, esse programa fica disponível lá no nosso YouTube. Eu quero te agradecer, Lázaro. Foi um papo maravilhoso. Você. E a gente vai se encontrar muitas vezes por aí ainda para outras conversas. E aí você vai atualizando a gente sobre seus próximos planos, próximos trabalhos. E óbvio que a gente não podia deixar de terminar esse programa sem ouvir 14 de Maio. Eu não vou pedir que cante ao vivo, mas vou deixar você se deleitando aí com um pedacinho do clipe de 14 de Maio que foi gravado em 2021. Por hoje, o Azevich vai ficando por aqui. Um beijo pra você, obrigada por sua audiência. Fique aí com 14 de Maio. Eu saí por aí, não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir. Levando a senzala na alma, subi a favela, pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olha
trabalhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio ninguém me deu bola. Eu tive que ser bom de bola pra sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder, mas minha alma resiste, o meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu pra entender a mensagem? Se ligue no e lê, aie. Se ligue no e lê, aie. Agora que você me vê, repare como é belo ver nosso povo lindo. Repare que é o maior prazer, bom pra mim, bom pra você. Estou de olho aberto. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Será que deu pra entender a mensagem? Se ligue no e lê, aie. Se ligue no e lê, aie. Agora que você me vê, repare como é belo ver nosso povo lindo. Repare que é o maior prazer, bom pra mim, bom pra você. Estou de olho aberto. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino, diz aí.